Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Hoje temos bastante pessoas que nos visitam, né? Quero dar as boas-vindas aí ao Elvis, os irmãos que caminham com ele. Aqui, quero que vocês se sintam em casa. Tem muitos irmãos que eu conheço já de um longo tempo, né, Reinaldo? Seja bem-vindo. Queridos, queria compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo. Eu queria falar nesta manhã a respeito de contentamento. Contentamento, se você for buscar no dicionário, o significado da palavra contentamento é satisfação, alegria. Então nós vamos falar sobre isso. Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Vamos ver ali o que o apóstolo Paulo está nos falando. Filipenses 4, 11 e 12. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Mas em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Amém. Pai querido, te peço nesta manhã, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, através desta palavra. Pai, que nós tenhamos um coração grato ao Senhor, Pai, pelaquilo que o Senhor é, pelaquilo que o Senhor fez em nossas vidas, Pai, e pelaquilo que o Senhor ainda fará. Pai, que nós possamos sair daqui nesta manhã, Pai, totalmente, Pai, com a compreensão da dimensão dessa palavra que o Senhor deixou para nós, Pai. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade, em nome de Jesus. Vai ter salinha, então. Nós estávamos na dúvida. Queria chamar as crianças aqui à frente. Vocês perdoem assim o atrapalho, mas aqui é assim mesmo, queridos. A gente... Eu perguntei antes se ia ter salinha, falaram que não. Daí eu também não sabia. E as crianças ficam esperando, né? Elvis, você vem orar pelas crianças? Olha só. Tem. Cara de brabo. Quando eu vejo uma criança, eu sempre fico perguntando para mim, quem que vai ser? Talvez na idade deles, ninguém sabia quem era Jesus, quem ia ser João Batista. Quem são as duas testemunhas que está escrito em Apocalipse, que vai se levantar como testemunha no mundo contra o anticristo? Ou vocês acham que a gente está longe dele? Quem sabe? Tem um poder muito grande na boca dos pais e dos avós. Sabe por que Paulo fala que não imponhais precipitadamente as mãos? Porque há poder também naquele que ora e impõe as mãos. Levanta a igreja, impõe as mãos aqui sobre eles. Isso. E abençoa. Abençoa eles. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um desses pequenos. Que eles sejam cheios do Espírito Santo na sua geração. E que eles sejam cheios do mesmo Espírito de João Batista. E eles sejam Elias nesse tempo. Aqueles que proclamam, aqueles que falam, aqueles que anunciam. Aqueles que vão clamar pela volta do Senhor Jesus.
Pai, nós abençoamos e os guardamos e pedimos a Ti que a bênção e a proteção do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus. E que as palavras que saem das nossas bocas sejam para guardar os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Amém? Agora sim. Amém. Me perdoem pela falha. Queridos, então, dando continuidade, Deus tem falado muito ao meu coração a respeito desse contentamento. O nosso contentamento, ele deve estar em Cristo. Onde a paz e o propósito nós desfrutamos, independente das circunstâncias. Nós somos pessoas, muitas vezes, que nós olhamos somente para as circunstâncias que nos rodeiam. E isso muda o nosso estado de espírito. E a Bíblia quer nos ensinar justamente o contrário. Nós temos que estar contentes, porque nós sabemos, eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei aonde eu estou. E eu sei para onde eu vou. Esse tem que ser o nosso contentamento. Eu estava perdido e Jesus me encontrou. Eu estava morto e Jesus me deu vida. A palavra declara isso sobre nós, amados. E isso já é motivo suficiente para que nós estejamos contentes, nós estejamos alegres. Porque esse mundo aqui vai passar, queridos. Nós vemos tantas coisas que a palavra fala de guerras, rumores de guerra, catástrofes naturais, fome, pestes. Mas nós sabemos para onde vamos, amados. Essa é a nossa esperança. O diabo quer que eu e você fiquemos olhando somente para as circunstâncias. Mas nós temos que ter os nossos olhos voltados ao Senhor Jesus. As suas promessas. A palavra diz que Ele não é homem para que minta. As palavras do Senhor são verdadeiras e geram vida em nós. E aqui nesse texto, queridos, Paulo fala que ele aprendeu a estar contente tanto na fartura quanto na pobreza. Pois a visão de Paulo havia mudado completamente. Agora a visão de Paulo estava voltada para a eternidade. Ele tinha entendimento de que a vida terrena ela é muito passageira. Paulo tinha compreendido isso. A nossa felicidade, queridos, ela não pode estar apoiada em bens materiais, mas sim na viva esperança. Eu já vi pessoas com muito dinheiro infelizes. Eu já vi pessoas extremamente sem recursos, mas muito felizes. Porque tinham Jesus no coração. Então o dinheiro, ele não é o balizador da nossa felicidade. De maneira nenhuma. Queria que você abrisse a tua Bíblia no Salmo 34. Nós vamos ler do versículo 1 a 9. Esse salmo é maravilhoso, ele tem tantas coisas grandiosas que o Senhor nos fala aqui. E eu queria compartilhar com a igreja nessa manhã. Salmo 34, do versículo 1 ao 9. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Eu sempre falo aqui, queridos. O diabo, através do medo, ele aprisiona as pessoas. Mas nós temos que lembrar que o Senhor não nos deu um espírito de medo. Amém? Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre ao Senhor e ouviu, e salvou de todas as suas angústias. Olha que promessa aqui no versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Queridos, são promessas. Grife isso na tua Bíblia.
Quando você estiver ali abatido, angustiado, temeroso de alguma situação, abra a tua Bíblia e leia essas promessas aqui. Palavras do Senhor para a nossa vida. Tome posse disso. Você não precisa abrir, mas no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Sejam vossos costumes. Costumes o que é? É o nosso modo de vida. E o que é a avareza? É apego demasiado ao dinheiro. É a mesquinhez. Queridos, tem pessoas que têm um apego demasiado ao dinheiro. Acabam se tornando pessoas mesquinhas. Ou a bens. Quando eu falo a dinheiro, eu não estou falando só naquilo que está no banco ou em cédula. Como o Elvis bem lembrou aqui. Há bens materiais, tudo é dinheiro, né? A gente compra com dinheiro. Então tem pessoas que são muito apegadas a isso. Eu quero que você se lembre que você nasceu sem nada. E você vai morrer sem levar nada. Porque aquilo que nós vamos desfrutar está reservado lá, nos céus. Amém? Não deixe ser enganado que você vai desfrutar de algo aqui nessa vida que é tão passageira. Pense na eternidade. Mantenha os teus olhos fixos na eternidade. Agora eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã. E eu gosto sempre de lembrar, queridos. Eu não estou aqui colocando ninguém contra a parede. Essa palavra primeiro veio para mim. Deus falou comigo. E eu estou repartindo com vocês. Você é contente com a sua vida? Não precisa responder, mas o Espírito Santo está aí no teu coração, ele sabe se você é contente ou não. Mas pense nisso, você é contente com a sua vida? Você é contente com o seu corpo? Agora pegou, né? Quem de nós já não olhou no espelho e falou, nossa, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo, isso aqui podia ser diferente? Amados, tem pessoas, é só você olhar nas mídias sociais, tem pessoas que são tão descontentes com o seu corpo, acabam fazendo tantas mudanças que ficam desfiguradas. Você não reconhece mais a pessoa. É só você olhar para aqueles artistas lá de Hollywood. Muitas vezes, pessoas muito bonitas, e estavam descontentes e foram para o cirurgião, e mudaram, e mudaram, e mudaram, e hoje estão desfiguradas. Cuidado para que isso não entre no teu coração, amado. Sabe por quê? No mundo existem 8 bilhões de pessoas. E eu quero te dizer que não existe nenhuma que seja igual a você. Nenhuma. Nós somos únicos. Deus te fez assim. Deus me fez assim. Seja contente da maneira que você é. Não seja um eterno descontente. Outra pergunta, você é feliz com a sua família? Ou você só vê defeitos na tua família e acha que a família do outro é a família perfeita? Existe um ditado no mundo que fala que parece que a grama do vizinho sempre é mais verde. Queridos, agradeça a Deus todos os dias pela sua família. Agradeça a Deus pelo seu cônjuge, pela sua esposa, pelo seu esposo, que foi separado por Deus para cada um de nós. Agradeça, queridos. Agradeça pelos seus filhos. Eu já vi muitas pessoas reclamando de filhos. Não esqueça que a educação dos nossos filhos, se eles se tornam pessoas mal educadas, é porque nós não demos educação. Nós somos os responsáveis. Não reclame dos seus filhos. Existem muitas pessoas no mundo que gostariam de ter filhos e não podem ter filhos. Agradeça a Deus pelos filhos que o Senhor te deu. Agradeça a Deus pela sua casa, onde você mora. Não importa se é uma casa alugada, se é uma casa chique, se é uma casa simples, não importa. Agradeça a Deus porque Ele tem te colocado o recurso para que você possa habitar ali. Não fique olhando para a casa dos outros. Não fique olhando para a casa dos outros e deixando a cobiça entrar no teu coração. O diabo é muito astuto, queridos. É muito astuto.
Muitas vezes a gente para de olhar para aquilo que Deus nos deu e a gente começa a olhar para a vida do irmão e para as coisas que Deus colocou na vida do irmão, coisas materiais, e sem a gente perceber, a cobiça entra no nosso coração. Nós temos que refutar isso, nós temos que orar e repreender isso, não aceitar isso na nossa vida. Seja contente com aquilo que você tem. Você é contente com as tuas finanças? Tem pessoas, amados, que se tornam escravos do dinheiro. Obrigado. Tem pessoas que se tornam escravos do dinheiro e nem percebem. Elas passam a vida toda correndo atrás dele. Nunca estão satisfeitas. Quanto mais têm, mais querem. Vivem para ele, se tornando escravos do dinheiro. Tem uma frase que eu sempre uso e eu falo o seguinte: o dinheiro, ele não pode ser o nosso senhor. O dinheiro tem que ser o nosso servo. Amém? Porque se o dinheiro for o nosso senhor, amados, nós estamos indo contra o que a palavra de Deus fala. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Você não pode ter dois senhores na tua vida. Então nós temos um Senhor, que é o nosso Deus. E o dinheiro, ele é o nosso servo. Amém? Quando nós morrermos, queridos, nós não levaremos nada. Tem pessoas que gastam a sua saúde, enquanto jovens, enquanto têm vitalidade, querendo acumular dinheiro, acumular riquezas. Sabe o que acontece depois? Na hora que estão mais velhos, gastam o dinheiro para tentar ter saúde de novo. As pessoas gastam a sua saúde para ter dinheiro, depois gastam o dinheiro para voltar a ter saúde. Não é uma coisa meio esquisita? Queridos, Deus não é contra ninguém ter dinheiro. Deus não é contra a gente ganhar bem. Não é isso que eu estou pregando aqui, queridos. O que o Senhor está nos alertando é para que o nosso coração não esteja nessas coisas. Quanto mais dinheiro Deus colocar nas suas mãos, mais recurso você vai ter para socorrer o necessitado. Aquele que não tem. Deus quer usar as nossas vidas como um canal de bênção para a vida dessas pessoas. A hora que nós entendermos isso, Deus vai colocar muito mais nas nossas mãos. Agora, se eu penso somente ter dinheiro para o meu bem próprio, para a minha satisfação pessoal, alguma coisa está errada. Porque eu não entreguei a minha vida para o Senhor. Nós não entregamos a nossa vida para o Senhor. Não é o Senhor que é o dono da nossa vida. Quando nos convertemos, nós falamos: Senhor, o Senhor é o Senhor, Deus da minha vida, o Senhor me governa. Então o nosso dinheiro não é nosso. Concordam? Nosso Deus é dono de tudo. De tudo. O diabo, ele vem com a mentira, um engano, achando que nós somos donos de algo. Que nós temos direito a alguma coisa. Nós não temos direito a nada, amados. Nós temos um rei que governa, e ele é dono da prata e do ouro. Ele não precisa do nosso dinheiro, porque o dinheiro não é nosso. Amém, queridos? Amados, toda busca pela glória individual é o mesmo que o diabo buscou. É a mesma coisa. Há pessoas que querem ter bastante recursos para se sentirem superiores aos outros. Eu conheci muitas pessoas assim, não de dentro da igreja, mas no ramo que eu trabalhava. Eu trabalhava com pessoas que tinham muito dinheiro, que têm muito dinheiro. E a gente percebia uma competição entre essas pessoas. Um comprava um carro, o melhor carro que tinha, o outro ia comprar um carro melhor, importado. Aí o outro via aquele carro importado e ia lá e comprava um helicóptero. Aí o outro ia e comprava um avião. Uma competição, queridos. E isso foi o pecado que teve no coração de Satanás. A busca pela glória individual. Não esqueça que tudo que nós possuímos não é nosso. Nós somos apenas mordomos. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12.
Lucas 12, do 42 ao 48. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vocês percebem aqui, queridos? Nós somos apenas mordomos. Tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, um dia nós vamos prestar contas. Será que eu estou usando tudo que Deus colocou nas minhas mãos somente para o meu desfrute? Somente para o meu deleite? Muitas vezes não me preocupando com aquele irmão que não tem a mesma situação. Como é que eu posso estar na minha casa comendo lá filé mignon, assando um churrasco, comendo picanha, sabendo que de repente o meu irmãozinho que eu abraço no culto e falo que amo ele, ele não tem nada para comer, não tem nenhuma carne de segunda. É disso que a palavra fala, amados. Não sejamos hipócritas. Nós temos que nos preocupar uns com os outros. Nós somos um só corpo, uma só família, uma só casa. Nossa casa não é dividida. Se eu tenho e o Elvis não tem, eu vou repartir com o Elvis. Ou vice-versa. Eu não posso chegar aqui, abraçar e falar que amo, e depois sair dessa porta para fora e achar assim, não, ele que se vire, é problema dele, ele está passando essa situação porque Deus está tratando com ele. É fácil fazer isso, queridos. Semana passada eu escutei uma frase que é muito verdadeira. Diz que a última parte do homem a se converter é o bolso. E é verdade. É isso, né, Jaime? Eu estava numa formatura aqui, um curso que o Jaime e a Rita ministraram, e foi falado isso. E me chamou bastante atenção, porque é uma verdade. A última parte que se converte na nossa vida é o bolso. Então lembre-se, o que você tem no teu bolso não é teu. Tem um dono. E um dia ele vai voltar. E você vai prestar conta para ele. Nós acabamos de ler isso, amados. Ou nós cremos em tudo que está na palavra, ou nós não cremos em nada. Tem uma frase que eu gosto muito, que está no livro chamado Economia do Reino. Eu anotei essa frase aqui. A mordomia lida-se com o que se tem. O contentamento é para lidar com o que não temos. E a moderação é para viver apenas com o suficiente. Amém? Nós temos que ser moderados, queridos. Nós precisamos viver somente com o suficiente. Porque Deus não ama mais a mim e a você do que aquele que está passando necessidade. O amor do Senhor é o mesmo. Jesus morreu por todos. Muitas vezes, queridos, nós vivemos dentro de uma bolha. Nós não conhecemos pessoas que têm necessidades, mas quando a gente sai para fora e a gente começa a conhecer pessoas que necessitam do básico, aquilo arde no nosso coração, aquilo queima no nosso coração, para que a gente possa estar ajudando essas pessoas. Porque é Deus quem faz isso na nossa vida. Deus que move o nosso coração. Nós vivemos num mundo, queridos, onde o ter é muito mais importante do que o ser. Presta atenção nisso. A sociedade em que nós vivemos é muito mais importante o ter do que o ser. Só que no reino ao qual nós pertencemos é totalmente o contrário. No reino ao qual nós pertencemos,
A palavra diz que nós devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Então, se eu quero comer bem, eu quero que o meu próximo coma bem. Se eu quero me vestir bem, eu quero que o meu próximo se vista bem. Tudo que eu quero para mim, eu quero para o próximo. É isso que a palavra fala. Isso inclui, se preciso for, inclusive você dividir aquilo que você tem. Você repartir. Se você é daqueles que pensa assim, meu salário, meu direito. Eu pensei assim durante muito tempo, queridos, mesmo convertido. Meu salário, meu direito. Eu estudei, eu me capacitei, eu arrumei um bom emprego. O salário é meu, eu faço o que eu quero, eu não preciso dar satisfação. Você vai dar satisfação para o Senhor um dia. Você vai dar satisfação. Você tem que ajudar aquele que necessita. Esses dias eu estava fazendo um estudo com os homens e nós estávamos lendo ali em Mateus, que fala, né? Jesus fala assim que tive sede e me deste de beber. Tive fome e me deste de comer. Estava nu e me vestistes. E eles perguntam, mas quando, Senhor, fizemos isso? E o Senhor falou assim, quando fizeres isso a um desses pequeninos, é como se estivesse fazendo a mim. Então sempre que nós estendermos a mão ao próximo, nós estamos fazendo para o Senhor. Amém? A palavra nos alerta, queridos, para a gente não entesourar aqui na terra. Em Mateus 6, 19, 20 e 21, você pode abrir lá. Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21. É um texto muito conhecido, eu creio que vocês sabem de cor. Mas é bom a gente ler. Mateus 6, 19, 20 e 21. A palavra diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O Espírito Santo me fez lembrar e olhar para a vida dos faraós. Eu não conheci nenhum faraó, né? Nós vivemos em outra época, mas através de filmes, através de livros, a gente consegue ver toda a riqueza e toda a pompa que aqueles homens viviam, né? Chegavam ao ponto de se achar que eles eram deuses. Quando um faraó era enterrado, quando ele morria, ele era enterrado numa câmara secreta, com muitos bens. Muitos bens. Porque eles criam que quando eles passassem para outra vida, todos aqueles bens estariam com eles, para eles continuar levando aquela vida. Vocês veem o engano do ser humano? Aí os saqueadores descobriam os túmulos, violavam os túmulos, roubavam tudo que tinha sido depositado ali. E os arqueólogos têm encontrado, né? Aquelas múmias. Cadê o tesouro? Foi tudo. Nós não levaremos nada. Eles acreditavam que levavam alguma coisa. Nós não levaremos nada. Nós cremos nisso. Porque nós acabamos de ler que o nosso tesouro está nos céus, onde a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão nos roubam. Por isso que a palavra nos alerta: ajunteis tesouros nos céus. Toda vez que você socorrer um necessitado, querido, você está juntando tesouros dos céus. Nós precisamos entender isso. Porque a palavra fala lá em Atos 2,42, que eles tinham tudo em comum. Eu não estou pregando aqui agora que nós vamos sair vendendo tudo e dividindo tudo. Não é isso, queridos. Mas é a gente aprender a ter um coração onde a gente pode repartir com aquele que necessita. Lembre-se, avareza. Nós não podemos ser avarentos. Nós não podemos ser mesquinhos.
Se Deus colocou muito na tua mão, a palavra diz que muito lhe será cobrado. Muito lhe será cobrado. Você tem sido grato a Deus? Nós devemos agradecer a Deus por tudo, queridos. Mesmo pelas coisas mais desnecessárias. Desnecessárias, por favor. É que na nossa cabeça é como se fosse desnecessária. Elas são extremamente vitais para a nossa sobrevivência. Quer ver alguns exemplos? Poder se locomover. Você agradece a Deus por você poder se locomover? Na nossa cabeça talvez seja uma coisa desnecessária, né? Pela nossa capacidade intelectual, por eu poder enxergar, pela nossa saúde, pela comida que está sobre a nossa mesa, pela água que bebemos. Olha para aquele povo que está fugindo da guerra lá, queridos. Sem comida, sem água, sem um teto. Vocês percebem? A nossa vida cotidiana, nesse país que nós moramos, onde não existe guerra, não existe, né, falta dessas coisas básicas para nós muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Mas nós temos que lembrar que tem pessoas que não têm isso, o básico. Quando eu entendi isso, toda vez que eu sento para fazer uma refeição, não importa onde eu esteja. Eu estou aposentado agora, mas eu trabalhei muitos anos numa multinacional e a gente tinha muitas reuniões em lugares finos, né? Aqueles coquetéis, aqueles jantares assim que multinacional gosta de fazer. Eu vou dizer uma coisa para vocês, depois que eu entendi isso, eu nunca deixei de orar, de agradecer a Deus pela comida que estava diante de mim. Não importa o lugar que eu estivesse. E eu continuo assim até hoje. Não me importa se vão se escandalizar, não importa. Eu fecho os meus olhos e eu agradeço a Deus pelaquilo que está diante da minha boca para eu poder comer. Vocês percebem, queridos, como essas coisas muitas vezes passam despercebidas? Passam despercebidas para a gente. Temos que ser grato a Deus pelo pão que Ele põe sobre a nossa mesa. Toda vez que nós nos reunimos aqui para celebrar o Senhor, nós temos que ser gratos a Deus pela liberdade que ainda nós temos. Tem países, amados, que as pessoas se reúnem em porões, em cavernas. Se forem pegos, serão mortos, porque não podem se reunir. É proibido confessar o Senhor Jesus. Nós temos essa liberdade de levantar no domingo cedo, pegar o nosso carro, vir até aqui nesse lugar, com ar-condicionado. E muitas vezes a gente sai daqui reclamando. Ou nem vem. Ah, estou com sono, vou ficar dormindo hoje. Amados, o vir aqui, se reunir como igreja, porque a igreja não é esse lugar aqui, a igreja somos nós. Para a gente se reunir como igreja, é para demonstrar gratidão ao nosso Deus, pela semana que nós tivemos, pela saúde, por poder levantar, se locomover. Eu já passei muitos dias da minha vida em hospital com meu filho, e eu sei quão terrível é você querer sair e não poder. E nós podemos, às vezes não queremos, como Elvis falou. Ah, estou com sono, estou com preguiça. Queridos, vamos aprender a valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Agradecer a Deus por essa liberdade que nós temos, de pegar um microfone e falar, de você levantar, louvar, adorar o Senhor. Por podermos abrir as nossas casas e termos as nossas reuniões durante a semana. Queridos, tem irmãos que não podem fazer isso. Se você não acredita, conversa com o Jamê o dia que você vê. O dia que você vê o Jamê. Ele vai te dar um monte de exemplos de lugares que as pessoas não podem fazer isso. Pessoas, inclusive, que ele conhece. É isso aí. Amém. Isso mesmo. Isso mesmo.
Eu até coloquei aqui esse item agora, né? Falando, é o Espírito Santo, né? Que vai conduzindo. Toda vez que chove ou faz frio, ou faz muito calor, eu agradeço a Deus por Ele ter me dado um teto para me abrigar. Eu quero dizer para vocês, queridos, que hoje quem olha para a minha vida, pensa que sempre foi dessa maneira. Hoje, graças ao Senhor, eu vivo numa casa confortável. Mas no começo da minha vida, vou fazer 39 anos de casado, eu casei e fui pagar aluguel. Paguei 1 ano de aluguel, daí o Thiago nasceu. Quem não conhece o Thiago, tá aqui, erga a mão aí, Thiago, o pessoal te vê. Quem não conhece o Thiago tem uma deficiência física. Quando ele nasceu, começaram muitos gastos em hospitais e internamentos, e eu não tinha mais condição de pagar aluguel. E aí um cunhado meu me ofereceu, ele falou, eu tenho uma meia água aqui em casa, 2 peças, se você quiser, você pode vir morar aqui. Falei, claro que eu vou. Não tinha telhado na casa, era só uma laje. Primeira chuva que deu, eu era novo, não tinha entendimento. Nós estávamos num domingo de manhã deitado e começou a pingar. Na cama, em todo lugar, no quarto. Eu falei, meu Deus, da onde que está vindo isso, né? Porque na minha cabeça a laje ia segurar a chuva, mas não segura. A água infiltra, né? Tive que comprar uma lona plástica para colocar em cima. Eu morei 6 meses ali. O banheiro só tinha um lavatório e um vaso, não tinha box para tomar banho. Eu tinha que tomar banho na casa do meu pai, que era próximo. Queridos, eu morei 6 meses ali. Nunca eu reclamei para Deus de estar morando ali. Pelo contrário, eu agradeci a Deus porque eu não estava pagando aluguel. Eu conto isso, queridos, não é para me vangloriar ou para soberba. É porque a gente tem que aprender a dar graças. Talvez pessoas hoje que vão na minha casa vão falar assim, para você é fácil dar graças a Deus. Olha a casa que você mora. Mas as pessoas não sabem o que eu passei lá atrás. E eu sempre dei graças a Deus porque eu fui ensinado dessa forma. A minha mãe, desde pequeno, nos ensinou a dar graças a Deus por todas as coisas. Queridos, eu falei do Thiago, né? O Thiago já passou por 20 cirurgias. E eu sempre, quando eu quero ficar triste com alguma situação, ou quero ficar desanimado, Deus me faz olhar para a vida do Thiago. E ele sabe que eu falo isso, não é para ele se ensoberbecer. Porque Deus já passou por 20 cirurgias, eu já perdi a conta de quanto tempo ele ficou internado em hospital. Quem conhece o Thiago sabe, eu nunca vi o Thiago triste. Nunca. Está sempre sorrindo. Sempre glorificando a Deus. Você sabe por quê, queridos? Deus me mostrou. Ele teve um entendimento que muitos de nós ainda não tivemos. Que é o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos somente nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O meu filho entendeu que a esperança não é aqui nessa vida. Nossa esperança está lá com o Senhor. Porque se você espera só nessa vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Não sou eu que estou falando isso, queridos. Foi o apóstolo Paulo que falou e deixou escrito. O que o Elvis falou antes. Paulo tinha entendido. Ele tinha entendido que a esperança dele não estava nessa vida. Por isso que ele fala, o morrer para mim é lucro. Você sabe por que nós temos medo de morrer, queridos? Porque o homem não foi preparado. Quando Deus criou o homem, Deus não fez o homem para passar pela morte. A morte entrou pelo pecado de Adão. Por isso que o homem luta tanto contra a morte. Mas quando a gente entende que a morte vai ser somente uma passagem para outra vida que nos espera, a gente vê com outros olhos. A minha mãe faleceu faz 2 anos e meio. Toda vez que eu ficava triste, que eu fico triste, quando eu lembro da falta que ela faz, o Senhor me faz lembrar aonde ela está. Vocês percebem, queridos, como é que a nossa ótica, a nossa perspectiva, ela muda? O diabo quer que eu e você sejamos míopes. Que você só olhe para a tua circunstância, para a tua vida, para aquilo que está ao teu redor do teu umbigo. Talvez tem gente que está falando assim, o que está acontecendo lá em Israel, lá na Palestina, não me afeta em nada. Não tenho nada a ver com isso.
Tem pessoas que pensam assim, queridos. Não é capaz de dobrar o joelho e orar pelo aquele povo. Mães perdendo filhos. Pais perdendo famílias. Nós temos que orar, amados. Queridos, não precisa abrir, em 1 Coríntios 2,9, só anota aí você que está escrevendo. Quando eu falo assim que nós devemos olhar para as coisas que estão reservadas para nós, a palavra diz assim, eu gosto muito desse versículo, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você já pensou, queridos? O meu olho não viu nada. Meu ouvido não ouviu nada. Nem sequer o meu cérebro tem capacidade para tentar imaginar, Elvis, o que Deus tem preparado para nós. Para e pensa um pouquinho. Nós vamos estar num lugar onde não existe morte, não existe dor, não existe doença, não existe cobiça, não existe inveja, não existe ira, não existe guerras. Não haverá fome, não haverá injustiça, onde os dias maus não existirão, onde nós estaremos apenas desfrutando da presença de Deus. Projeto original, quando Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden. Esse é o projeto de Deus, amados. Deus não mudou o projeto dele. O homem estragou, Jesus veio consertar. Mas nós vamos desfrutar daquilo que Deus preparou para nós. Nós não conseguimos nem imaginar, queridos. Por mais que os nossos pensamentos sejam de coisas, como eu li aqui, coisas maravilhosas, ainda é pouco. É pouco. É pouco. Deus tem preparado muito mais. Muito mais. Eu já estou terminando, queridos. Eu queria, antes de ler os últimos versículos, eu queria só dizer que muitos creem que Jesus vai voltar. Muitos. Inclusive pessoas que não são convertidas. Eu já vi pessoas falando, porque já ouviram alguma vez e falam assim, um dia Jesus vai voltar. Essa semana eu ouvi uma coisa tão absurda, onde eu faço pilates. E onde eu posso, eu estou falando do Evangelho. E nós começamos a falar do Evangelho, e daí tem um senhor lá que pegou e falou, a hora que ele ouviu, que eu falei, Jesus está voltando. Temos que estar preparados. Ele falou assim, se Jesus pisar nessa terra, vão matar ele de novo. Falei assim, você não sabe nem o que você está falando. Sabe de nada, inocente. Aí comecei a ministrar para ele. Falei, primeiro que Jesus não vai pisar aqui na terra. Nós vamos encontrá-lo. Segundo, que a palavra diz que o Senhor Deus já colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas. E arcanjos e trombetas, e todo olho verá. Amém, queridos? Então, amados, nós não podemos viver crendo que Jesus vai voltar, mas achando que ele vai demorar muito. O Senhor tem me ensinado, a cada dia de manhã, quando eu dobro o meu joelho para orar, eu falo, Senhor, será que é hoje que o Senhor vai voltar? Eu tenho que ter essa expectativa no meu coração. Você sabe por quê, querido? Senão nós começamos a fazer planos. Porque daqui 10 anos eu quero ter uma casa no Rio, eu quero ter não sei o quê, eu quero ter uma chácara. Você percebe os nossos planos? Daqui 10 anos, está dizendo no teu íntimo, nesses 10 anos Jesus não vai voltar. Agora se eu falar, Senhor, será que o Senhor volta hoje? Eu estou esperando, Senhor, para que o Senhor volte. Eu estou ansiando para que o Senhor volte. Essa vida aqui nada me importa. Essa semana, escutei uma mocinha falando, né? Estava falando a respeito da volta de Jesus. Aí ela falou assim, mas Jesus não pode voltar antes de eu casar. Falei, você não sabe o que você está falando. Lá é muito melhor. Muito melhor. Queridos, para encerrar, eu queria que você abrisse em Salmo 37.
Queria ler 4 versículos. Eu já estou encerrando. Salmo 37. Queria ler aqui 4 versículos de algumas promessas que Deus fez para nós. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Entrega. Sabe qual que é o problema? Às vezes a gente ora, fala que entrega, mas não entrega. Eu tenho um problema para resolver, Senhor, resolve esse problema por mim. Acaba de orar, vai lá tentar resolver o problema. Mas você não entregou. Você não pediu para Deus resolver? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não fique indignado, por muitas vezes você vê o ímpio prosperando, e você trabalha e não consegue prosperar. Não fique indignado com isso. A palavra diz que Deus faz nascer o sol sobre os justos e também sobre os injustos. A chuva cai sobre os justos e os injustos. Tenha isso no teu coração, querido. Sabe por quê? Porque senão às vezes desperta a cobiça. Eu já conversei com um irmão uma vez de outra cidade. Ele abriu o coração dele. E ele falou assim, ele chorou, ele falou assim, eu não me conformo que a pessoa que trabalha junto comigo tem 3 vezes mais coisa do que eu. Eu que sirvo a Deus. E ele é um ímpio. E eu tive que ministrar isso para ele, queridos. Não olhe para isso. Não olhe. Porque o diabo quer que você olhe para você se desanimar. Versículo 16, a palavra diz, vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. Vocês percebem? Como Deus já deixou tudo preparado para nós. Eu posso ficar olhando para a riqueza do ímpio, ficar com meu coração cheio de cobiça, e não ler esse versículo 16 e não ter ele no meu coração. Vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. Se você é o justo diante do Senhor, se alegre com o pouco que você tem. Se você tem muito, se alegre com o muito. E versículo 25 para encerrar. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Queridos, são verdades vivas para nós. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu preciso ganhar mais porque eu quero fazer isso. Estou cheio de planos. Será que os teus planos são os planos do Senhor? Você já parou para pensar isso? Será que os nossos planos são os planos que estão no coração de Deus? Muitas vezes nós temos planos que são frustrados por Deus, porque aquilo não é a vontade do Senhor. E se nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, os nossos planos, o nosso coração tem que estar alinhado com o coração do Senhor. Os nossos planos têm que estar alinhados com os planos do Senhor. Porque quando os nossos planos estiverem alinhados com os planos do Senhor, nada vai impedir, nada. A Bíblia diz que não tem porta que o homem feche, que Deus não possa abrir. Amém? Queria que você ficasse de pé, para nós estarmos orando.